What's up, brothers? Chaluto mundo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar acerca de oratória e retórica. Eu quis trazer esse tema por quê? Porque aposto que em algum momento na vida já vos aconteceu de chegarem naquela ocasião específica em que vocês tiveram que falar em público. E recentemente eu deparei-me com uma situação parecida, mas não era eu no lugar da pessoa que ia falar, era eu no lugar da pessoa que ia ouvir, e eu vi a forma como o discurso foi caindo até morrer, porque chegou um momento em que eu não estava mais a aguentar, e eu não quero que isso vos aconteça, porque eu trouxe isso num contexto. Eu fiquei a pensar em várias pessoas que fazem isso, porque as pessoas que fazem isso não se dão conta daquilo que elas estão a fazer. Tipo, não é propositado, é só que eles não sabem as técnicas certas e acabam por perder a atenção do ouvinte, da plateia, do público. E eu não quero que isso vos aconteça, então hoje eu trouxe-vos 5 dicas para que nunca mais tenham que bloquear defendendo um trabalho na escola, fazendo uma apresentação na empresa ou dando aulas para quem é professor ou dá explicação, catequista, não sei, para vos ajudar nisso, porque é muito importante que nós saibamos falar em público, principalmente para os jovens empreendedores da vida, de todos os sítios, porque tu tens que saber vender o teu peixe, tens que saber falar daquilo que é o teu negócio e da tua ideia, yeah? Portanto, vou trazer-vos um breve conceito daquilo que é a oratória e a retórica. A oratória é a arte de falar bem em público. Não importa para quem estás a falar o que, seu conteúdo de valor, bastar saber falar bem em público, estás a usar a oratória. E a retórica, bem diferente, é a arte de falar bem em público e convencer as pessoas. Como assim? Há aquelas pessoas que falam muito bem com outras, são muito intelectuais e tal, quando falam mesmo você não está aqui. Falou bem, falou bonito, mas não falou nada. Há pessoas que falam bonito e não falam nada. Elas sabem usar a oratória, porém não sabem usar a retórica. Por contrapartida, existem as pessoas que têm aquelas teses que quando começam a te argumentar, tu mudas mesmo a tua opinião e falas, tens razão, não sei o quê. Portanto, essas pessoas sabem usar bem a retórica. A retórica está muito conecta com aquilo que é a persuasão, com aquilo que é convencer as pessoas da tua ideia ou daquilo que tu queres apresentar. E, portanto, a primeira dica vai para mantém a calma. Mantenha a calma por quê? Porque ao falar com as pessoas, o cérebro automaticamente consegue notar certas coisas óbvias. Então, se tu fores falar com as pessoas nervoso, o público vai notar que tu estás nervoso, porque o teu cérebro vai te denunciar, tu vais começar a tropeçar, vais começar a ter brancas. Então, primeiro passo, mantenha a calma. Um exercício que eu faço muito, se eu estiver nervosa e tiver que falar em público, eu falo muito calmamente. Tipo, não é calmamente de lentamente, é calmamente de tranquila. Eu estou a freaking out por dentro, mas por fora eu falo tipo, o que é o ecossistema? O ecossistema é aquilo que nós chamamos de tal, xxx, não sei o que. Fala nas calmas, respira mesmo. Por vezes nós não damos conta que estamos nervosos e isso faz com que comecemos a falar bem rápido, não sei o que. Então calma. Respira, inspira. Sempre que fores responder ou falar alguma coisa, respira antes de falar. O segundo passo é timing. Timing tem muito a ver com essa coisa que eu falei agora, mas é principalmente controlares o teu tempo. A habilidade de controlares e usar o tempo a teu favor. Tu tens que saber que se tu tens 5 minutos, fala 5 minutos. E acabou. As pessoas, o cérebro das pessoas é automático, ele presta atenção nos primeiros 15 minutos. Depois dali, começa a reparar coisas que não tem nada a ver. Começa a olhar no teu cabelo, na tua roupa, nos teus sapatos, na tua cara, se tens borbulha. Então, cuidado com isso. Se tu tens um tempo estipulado, usa o tempo estipulado. Porque às vezes as pessoas tentam tipo descontrair e metem muito de conversa fiada e quando dão-se conta, o tempo de falar coisa importante está a acabar e eles não falaram o que queriam falar. Então, muito cuidado nisso. Para além disso, também tem a ver com controlar a forma como tu distribuis o teu ritmo através do tempo. Como assim? Tu tens que saber para que público é que estás a falar e tens que saber qual é a linguagem que tu vais usar. Se tu fores falar de uma coisa muito séria, tu não podes usar um ritmo tipo no outro dia assassinaram 2 jovens aqui atrás. Eu estava tipo, não, isso é algo sério, tens que saber o teu tom e o ritmo com que vais falar. O que acontece com muita gente que vai dar temas importantes, tipo ligados à história, à geografia ou a cálculos,
que são coisas naturalmente pesadas, é que não usam bem esse fator e acabam por começar a falar muito lento ou muito rápido. Não pode. De acordo com o teu assunto, tens de saber o timing do teu tom, a tua voz, aquilo que tu vais distribuir na tua conversa, ok? Ok. Depois, tu já estás a falar, tipo, já mantiveste a calma, já estás a falar e por isso estás a controlar o teu tom de voz. O passo que vem a seguir é fixa um ponto. Quer seja um ponto imaginário ou um que existe, um que estás a ver, mas fixa um ponto. Para pessoas que têm muito problema em perder o foco, porque há quem também está a apresentar e perde muito o foco, tipo, começa a falar e depois esquece a palavra, esquece não sei o quê, o exemplo que ia dar começa a fugir. Então, mantém um foco, tipo, se estás numa sala de 4 paredes, tem um ponto fixo, ou as paredes são lisas, melhor, fixa um ponto tipo na parede, mas também não fixa tipo, estás a falar e estás a olhar assim pro teu ponto fixo. Isso não faças isso. Controla onde é que está o teu olhar, para as pessoas não darem conta que tu estás a fixar aí pontos imaginários, mas vai sempre alternando entre a plateia e o teu ponto fixo. Porque se tu fixares muito na plateia, pode te meter nervoso, e se tu ficares muito no ponto fixo, as pessoas vão ficar tipo, estás a falar para aqui, mas estás a olhar para ali, as pessoas vão ficar tipo confusas. Então, alterna o teu olhar para conseguires captar a atenção das pessoas. Quarto ponto é domina o teu conteúdo e interaja com as pessoas. Porque há pessoas que estão a fazer apresentações e parece que estão a falar com robôs. Não faças isso. As pessoas são pessoas, têm dúvidas, têm inquietações, têm momentos em que podem não perceber. Então presta sempre atenção a estes sinais. Geralmente, quando a pessoa não percebe algo, eu pelo menos fico com aquela cara de tacho. Tá vendo aquela cara de quem não percebeu? Eu fico tipo... Então, se estás a fazer uma apresentação, tenha atenção a isso, porque se tu vires que as pessoas estão a não perceber, então recua, abranda, tenta interagir, mete umas brincadeirinhas no meio e tudo isso dominando o teu conteúdo. Porque se tu estás a falar também de algo que tu não dominas, vai te meter nervoso, porque você não sabe, memorizou ou tentaste decorar as pressas, não está na tua mente, depois as palavras começam a fazer trolley-pop na tua cabeça. Então, tens que dominar o teu conteúdo para conseguires falar nas calmas, brincar um pouco e voltar ao teu foco. Atenção a isso. É muito importante, é muito importante. Quinto e último passo, bastante ligado à retórica e ao domínio do conteúdo, é firmeza nas palavras. Por quê? Quando tu estás a falar, as pessoas tendem a interromper se virem que estás a falar coisa que não tem nada a ver, ou um assunto que só tu é que estás a entender. Então as pessoas tendem a se distrair ou a te contradizer. Se for um assunto muito famoso, que todo mundo domina, todo mundo vai querer falar. Então se tu disseres que 2 mais 2 é igual a 6, as pessoas vão ficar 6. Olha, tem uma dúvida, uma vez não sei o que, e podes até não ter pessoas simpáticas, educadas, que te interrompam assim, podem começar a fazer chacota, podem começar a tirar palavras acima das tuas, e isso vai deixar mais nervoso ainda. Então, muito cuidado com isso e procura mesmo ter firmeza. Vou-vos dar um exemplo muito prático. Eu aposto também que já se depararam com aquelas situações de enfrentar pessoas ditadoras. Pessoas ditadoras são pessoas que têm uma forma de lidar com as coisas um tanto quanto rígida. O que ele falou é o que ele falou e acabou. Principalmente professores, há muitos professores assim ditadores. E nestes casos, geralmente as pessoas chegam com uma tese, pessoas assim muito ditadoras ou muito rígidas, que ninguém consegue contradizer. Não é porque as pessoas não sabem, é porque as pessoas ficaram tanto quanto amedrontadas e não conseguem enfrentar. Então, tenha firmeza, porque tu vais transmitir essa sensação, não de ditadura, mas de sensação de que tu sabes do que falas. Porque se tu me vies falar de uma coisa que eu até conheço um bocado e me falas assim, tipo, estás a se mentir também, mano, é complicado, eu sou um bocadinho chata. E podes encontrar pessoas chatas também, então muito cuidado. Eu tinha um professor que costumava dizer, tu até podes me mentir ao apresentar um trabalho, mas tens que me mentir bem. Porque se tu me vies dizer que a Terra é quadrada, mas estás a me dizer mesmo com uma cara muito séria, eu vou começar a duvidar que a Terra é redonda. Porque tu estás-me a fazer cogitar a ideia da Terra ser realmente quadrada. Então, firmeza nas palavras. Não fala assim com a voz trêmula, tipo estás a tremer. Isso tem muito a ver com o primeiro passo, respira.
Se tu vires, eu, por exemplo, quando começo a ficar muito nervosa, a minha voz começa a falhar. Então eu paro e respiro. Mas também não paro e respiro tipo... tipo, estás a ter um ataque. Não, respira nas calmas, estás a ver? Tipo, estás bem sério. Bem, acordo de facto, não sei o quê. Estás a ver? E uma dica, olha, vou dar a sexta dica, é um bônus. Muito cuidado com os vícios de linguagem nas paragens. Tipo o quê? Bom, estas coisas aqui começam a cortar, porque as pessoas vão dar conta que estás nervoso e que não sabes daquilo que estás a falar. Ou até que, pronto, podes até saber, mas vais transmitir uma sensação de que tu não sabes, porque estás a falar, bem, de facto, estava a querer embelezar de facto, portanto, por entre, tanto mais, não sei o quê. Cuidado, porque esses vícios de linguagem vão fazer com que dês muitas paragens e as pessoas depois não vão perceber muito bem. E eu quero realmente que vocês entendam essas dicas e que usem. Por quê? Porque mais tarde ou cedo vai chegar um momento em que tu tens que falar em público. E se começas a ter debilidades com isso, agora, tipo, estás na escola, tens problemas em apresentar trabalhos, isso, tipo que nada, vai ter uma repercussão maior na tua vida. Começas assim, amanhã tu não consegues conversar entre amigos. Estás a ver quando abrem aquelas conversas de bar? Conversas de bar, para quem não sabe, são conversas que surgem do nada e acabam do nada. Tu não tens como ir pegar no caderno, porque tu não estás na escola. Não tens como ir pegar numa cábula de um ficheiro no computador, porque não tem nada, é mesmo só tipo uma conversa de agora. E tens que fazer um freestyle naquilo que são os teus argumentos. Há pessoas que não conseguem falar aqui. Passa daí, da escola, vai para conversas de bar, amanhã no meio de conversa entre familiares, não consegue falar, depois vira esse professor chato que ninguém atura, vira aquele colega chato do serviço que quando começa a falar, as pessoas começam a dar desculpa para ir embora, vira aquele, tipo, aquele profissional incapacitado de estar no meio das pessoas, porque muitas vezes tu tens de ter atenção que nem sempre o erro está nas pessoas, nem sempre são as pessoas que não querem te ouvir, que são ignorantes, que chamam, aqui são ignorantes, aqui na banda, aqui na banda, tem vezes mesmo que você está a falar, não tem mesmo, não, estás a ver? Então, muito cuidado nisso. Nós gostamos muito de procurar defeitos em outras pessoas, quando por vezes o defeito está em nós. Então, isso foi muito breve acerca da oratória e retórica. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e percebido a diferença entre isso e que comecem a aplicar estas dicas, porque, como eu disse, nem sempre vocês vão encontrar alguém educado que vai interromper ou vai intervir de uma forma educada que vos deixe confortável. Vocês podem encontrar uma Cauíla ou uma cara até não que não sou tão inconveniente, mas alguém bem mais aguçado que vos faça bem mais frente e depois fica complicadérrimo, porque mancha a vossa imagem e pode mexer com a vossa autoestima, porque se vocês falharem numa apresentação na frente de 500 mil pessoas, depois tu começas a ficar afetado porque não sei o que, a te sentir sei lá como, então muito cuidado. E abradas. Não se esqueçam, se gostaram, curtam, comentem, partilhem, redes sociais ali, vocês já sabem o cracket é todo e saúde. Eu notei que eu estava extremamente aborrecida de ouvir aquilo e eu queria que mais pessoas se tocassem, que mais pessoas como eu ficam fartas de ouvir-vos falar assim. Acabou, não tem mais nada.